Muito bem, agora a gente fala de futebol. Aqui o Campeonato Paranaense, a bola rolou no final de semana. Hoje o Valdinei Garcia não está aqui, Miguel Saif com muito prazer mais uma vez com a gente. Você consegue pôr o pezinho no chão? Porque o Valdinei não consegue. Quero ver. O tranquilidade. Diz que ele foi fazer a cirurgia de apendicite, o médico errou. Não sei o que cortou, enfim. Mas, enfim, vamos aguardar quando ele voltar para saber o que foi. Você está sabendo de alguma coisa com o Valdinei Garcia? Não? Eu soube que ele está, né, com essa mazela, esse tipo de coisa. Primeiro, boa tarde, né, Tony? Boa tarde. Aos telespectadores que nos dão carinho da audiência. Vai falar em futebol, mas o Valdinei faz parte do futebol. Eu acho que esse erro, talvez o corte foi em local, incerto e não conhecido, mais ou menos isso, né? Exatamente. E outra também não faz diferença. Eu também concordo com você. Muito bem, vamos falar sobre o Campeonato Paranaense. Terminou mais uma fase nesse final de semana. Eu quero dizer o seguinte, primeiro eu quero falar, o Caissara estreou como comentarista aqui também no sábado, ele falou aqui no ar. O PSTC só vai passear em Curitiba e conhecer o Ecoestádio, se viu no que deu. Eu acho que foi talvez a maior surpresa da rodada. Daqui a pouco a gente vai conferir aqui os resultados, na hora que a produção quiser pôr na tela para a gente. O Paraná perdeu de 2-1 para o Foz, mas tinha um saldo também. Qual é a análise que se faz dessa fase que terminou no final de semana, Miguel? Olha, Tony, sabido era, lógico, as projeções, por mais que o futebol, ele não né, não tem assim essa lógica que outro esporte individual, enfim, tem. Por isso que ele é emocionante. Nós tínhamos como incerta a partida de futebol entre o Londrina e o Atlético Paranaense. Mesmo porque o empate lá em Londrina, né, no VGD, deixaria nas mesmas condições. O Atlético levava vantagem de atuar em seu estádio na Arena da Baixada. Seria, a meu ver, né, a proposta, vamos dizer, a coisa mais incerta. Nós tínhamos, como todos os outros clubes da capital, passaria com certa facilidade por seus adversários. Mas eis que o J. Malucelli, um time de empresários, eu falo sempre aqui, não tem muito interesse em ganhar títulos, enfim. Porque mais mesmo, revelar o venerismo. Mesmo História não tem, né, que já trocou de nome várias e várias vezes, é um laboratório fazer jogador vender, é uma empresa. Porque nós sabemos que o direito federativo e o direito econômico, eles têm, a família Malucelli, o Ranfinger, Luxemburgo, sei lá quem mais. Eles têm o direito econômico dos atletas, eu não gosto de chamar jogador, porque jogador nem profissão né? Atleta profissional. Eles vendem esses jogadores muitas vezes para fora. Então não tem esse interesse, mas mesmo assim, Tony e amigos, eu digo que o J. Malucelli tinha totais condições e o placar elástico, 3-0, com certa facilidade. Eis que foi, vamos dizer assim, o ponto né, dos 4 confrontos. O que realmente nos surpreendeu, o futebol, eu digo, torno a repetir, é bom, é legal, porque ele é imprevisível. Exatamente, porque lá em São Paulo está desse jeito. Exatamente. Ituano ganhando o Campeonato Paulista, outras equipes chegando e derrubando os grandes e tal. Enfim, por isso que ele é gostoso. Futebol é aquela mistura de amor e ódio ao mesmo tempo do torcedor, porque senão não ia mover esse esporte aí. Milhões e milhões de pessoas todos os anos pelo mundo inteiro. Né, Miguel? E tem aí os resultados, então, o PSTC que acabou vencendo pelo placar de 3-0, o Coxa venceu o Toledo, até achei que não iria ser tão fácil assim, baseado na primeira partida lá, do outro turno que o Coxa perdeu, inclusive, lá em Toledo, né, Miguel? Eu achei que não ia ser tão moleza assim pro Coxa. Não, o Curitiba, o Toledo, eu elegi aqui em programas anteriores, como a equipe mais certinha do interior. Toledo é um time bastante jovem, mas houve um desequilíbrio, porque o futebol, como a gente comentou há instante, são fatores e momentos psicológicos, até, vamos dizer assim, a questão física, técnica e tática, ela muda, é muito volátil. Então, o estado de espírito, o jogador dormiu bem, não dormiu, é um esporte coletivo. E o Toledo, vamos dizer assim, não deu nada certo. E onde passa um boi, passa uma boiada. Realmente, quando você vai no instinto de recuperar em qualquer esporte ou jogo, a sua fragilidade é maior. Então, você se expõe mais e foi o que aconteceu com o Toledo de Curitiba. E eu acho que outro resultado, 2-1 para o Foz, mostra a instabilidade do Paraná Clube na competição. Né? Começou bem, depois
teve altos e baixos, a mesma coisa que o Atlético. E aí que eu acho que vai ser um jogo que é difícil você analisar ou dar um resultado, porque os dois mostraram instabilidade no transcorrer da competição. O Atlético está numa final aí, né, da Nacional, mas, enfim, já mostrou um índice técnico bem abaixo dentro da competição também, né, Miguel? Você aposta aí nessa decisão em quem? Eu aposto no Atlético Paranaense. O Atlético joga segunda na Vila, né? Isso. Só que o Atlético, se nós pararmos a pensar, houve uma evolução aí nas últimas rodadas, o Atlético teve uma evolução, ele conseguiu, vamos dizer assim, jogar bem. Conseguiu jogar bem. Não tudo que pode, que eu confio, o Atlético, no Campeonato Brasileiro, eu tenho certeza que vai ter um desempenho muito forte pelo equilíbrio do time. Já o Paraná, Tony, nós e amigos, vocês sabem, o Paraná jogou na Copa do Brasil, quase perdeu, foi salvo no último minuto, uma equipe que a gente nem conhece, sei lá, do Pará, uma equipe, então, e jogou com o time tido como titular. Então, existe, nem tudo na vida existe, os altos e os baixos. O Paraná está num descenso perigoso, num momento perigoso. Não deveria ter perdido, porque reflete mal isso aí, essa derrota para o Foz do Iguaçu. Psicologicamente para a decisão, com certeza, né? E o Atlético está numa ascendente. Eu acredito que, muito provavelmente, o Atlético passará, aí não com facilidade, mas deverá ganhar do Paraná Clube. Bom, então, isso a gente já comentou, né, os demais resultados aí, só que aqui está erradinho, né? Isso. Aí foi a Londrina, né? O caso aqui venceu 2-0 o Londrina e não o Toledo, que o Toledo jogou com o Coxa. Só para corrigir, mas todo mundo sabe, não tem problema nenhum. Então, esse era um jogo que também você acabou de comentar aí, poderia ser, eu acho que foi o mais esperado da rodada, né? Independentemente de outra situação, porque os outros estavam encaminhados. Talvez agora, depois de 2 anos, a capital do estado possa voltar a ter um time campeão estadual. Porque vai com 3 para a final agora, né? Paraná, Atlético e o Coxa, e vem o PSTC aí de Zebrão. Vamos ver o que vai dar, porque também é o time do empresário, o PSTC. Exatamente. Esses clubes, eles trocam, de Cornélio e Procópio, trocam, vamos dizer assim, a identidade ou a razão social, até por motivos vários, né? E isso aí é comum no estado de São Paulo também, Tony. É muito comum, empresários, ex-jogadores principalmente, que se atêm, né, a comprar ou adquirir em consórcio individual o direito federativo do atleta, ele tem que ter um clube para jogar, entendido que o direito econômico é você compra o passe do atleta. Você tem que ter um time de futebol inscrito numa federação, numa confederação, para poder jogar. Você não pode pôr o cara sair jogando aí. Então, o direito federativo pertence aos clubes. E o direito econômico... Então, esse laboratório, esse tipo de coisa, está acontecendo muito. Eu diria até, meu caro Tony e amigos, que é um câncer no futebol isso aí. As pessoas atropelando atrás de dinheiro e, com isso, a formação dos jogadores no Brasil, nós vamos penar aí muito tempo. Não chega o vexame de 7-1, né, na última Copa do Mundo. Eu temo aí pelo país do futebol aí ser o país dos empresários e nós estarmos aí saindo pelo vamos esvaindo. E você sabe que isso que você está falando tem um grande fundamento mesmo, porque eu observando muitos programas esportivos, a gente vê a grande reclamação dos técnicos justamente para escalar jogador, que hoje quem escala jogador é o empresário. O empresário diz, o jogador, o fulano aí vai jogar e ele tem que jogar, mesmo que ele não esteja legal, principalmente os principais times do Brasil, e é por isso que a gente vive nessa situação. O que vale hoje é o dinheiro, o presidente do clube aceita porque ali está correndo dinheiro e o técnico tem que amolecer e dizer, então tá bom, então vai jogar. Quem não está no mercado de trabalho hoje, pelo menos que eu me lembro, é o técnico leão, porque ele não aceita esse tipo de coisa. Ele é um cara que gosta de futebol, entende de futebol, mas eu me lembro que teve um caso lá do Miranda, no São Paulo, que o presidente mandou escalar o Miranda. Não, quem escala o jogador sou eu. O senhor comanda o clube, eu comando o time. E daí ele acabou saindo. É muito dinheiro. Os valores são astronômicos. Nós sabemos que qualquer jogador com uma certa limitação, no Curitiba Futebol Clube, por exemplo, agora houve uma determinação da diretoria para nivelar o salário a menor, que estava descambando a coisa. Então, qualquer jogador aí mediano,
ou medíocre, que medíocre também quer dizer mediano, não é abaixo da média, ganhando aí no Paraná, por exemplo, no Paraná que eu digo, no estado do Paraná, nas grandes equipes, em torno aí de 70, 80, 100 mil reais. Então, é muito alto. E você falou no empresário, Tony, sabe o que acontece muito? Eu tenho o Tony Lagos, que é o bom da boca. Ele joga no Rio Branco, exemplo. Você é indispensável para a equipe. Mas eu tenho o Miguel, um jogadorzinho meia boca, um guri, um malandrinho, um maloqueirinho. Mas tem que eu empresário. quero, que eu quero botar ele na mídia. Então, para o Tony jogar, eu exijo da direção de que ponha o Miguel. Então, esse tipo de coisa existe muito. Bastante. Tanto é, você sabe, na seleção brasileira, se você joga uma partida, qualquer jogador que eu não conheço, eu confesso, eu não conheço, o jogador do dia para a noite está no estrelato, se imagine os valores que vão passar num jogador desse. Bom, para a gente encerrar então, nós vamos ter no final de semana, eu dei uma olhada agora no site da federação, não vi nem data e nem dia confirmado, nós vamos ter o Atlético enfrentando o Paraná Clube e o PSTC recebe o Coxa. Depois, na segunda rodada, só inverte, o Paraná decide na Vila a vaga da final e o Coxa joga em casa também a vaga da final contra o PSTC, são os finalistas do Campeonato Paranaense. Vamos ver o que vem por aí. O que dá para observar aí, Tony, eu acredito, na minha modesta opinião, é o seguinte, os jogos são na capital do estado, muito provavelmente na Arena, na Baixada, contra o Paraná vai ser no Dorival Brito e Silva. Então, os dois jogos na capital, até na questão da segurança, o policiamento e tal, eu creio que esses jogos será antecipado um jogo para sábado, é muito provavelmente que a Federação Paranaense propõe, os times entrem num acordo, um jogo no sábado e no domingo. Mais provável que o Coxa... porque jogou antes pelo descanso, respeitando. Miguel, muito obrigado pela tua presença Tony, aqui. Obrigado. Eu quero só mandar só um recadinho, eu posso? Vou ficar... Eu tenho um minuto, né? Queria mandar um recado aos políticos, mazela na política, né? Corrupção, esse tipo de coisa. Queria mandar um recado a todos os políticos, nós parnanguaras estamos próximos de uma eleição, que a questão da corrupção. Queria só lembrar uma oração, né? Uma frase do pensador chinês Confúcio, nos idos de 800 a.C. Quando interpelado se valia a pena ou não ser honesto, ele respondeu, abro aspas, se agires com dignidade, por certo não mudarás o mundo, mas será menos um covarde na face da terra. Fecho aspas. Que as pessoas assimilem isso aí 800 anos antes de Cristo. Será que está na hora de melhorar? Está na hora de mudar alguma coisa, né? Miguel, muito obrigado mais uma vez. Nós vamos para o intervalo comercial, é rapidinho, a gente já volta.